a todos vocês, de longe ou de perto, que estarão nos seguindo pela internet, nossa saudação fraterna. Quarta-feira de cinzas, início da Quaresma 2023. A igreja segue o calendário lunático, por isso a festa a celebração é movediça. Quarta-feiras de cinzas, que contém uma celebração simples, sugestiva e realista, lembrando nossa pequenez e ao mesmo tempo nossa grandeza de filhos e filhas de Deus. Vamos ouvir, ao receber as cinzas em nossas cabeças, um versículo do livro do Gênesis, que diz: lembra-te que és pó, e a pó te tornarás. É o realismo dessa celebração. Somos pequenos, mas ao mesmo tempo grandes diante de Deus. Essa cerimônia antigamente era reservada somente aos pecadores públicos, como as autoridades, que iam na porta da igreja, eram cobertos de cinzas e ficavam sem participar da Quaresma. Depois tudo mudou, agora a imposição das cinzas é para todos. Então vamos participar dessa celebração com muita humildade e também com muito otimismo. Quaresma é uma palavra de origem latina que quer dizer 40. A Quaresma são aproximadamente 40 dias. Como a gente pensa nos 40 dias do povo de Deus no deserto, os 40 dias de seu retiro na montanha, onde foi tentado pelo demônio, que ameaçava destruir a obra messiânica da salvação, com as tentações do prazer, do poder e do orgulho. Nos primeiros séculos da história da Igreja, a Quaresma era a etapa final da preparação dos adultos para o sacramento do batismo. Antigamente se batizavam mais os adultos e a preparação durava às vezes 2, 3 anos. Aí eles eram admitidos a participar da Quaresma, como a última etapa da preparação para receber o batismo na noite da vigília pascal. Veja então a seriedade da igreja em relação ao batismo. Ainda que a praxe pastoral tenha mudado ao longo dos séculos, a Quaresma continua tendo uma tônica batismal. É tempo de pensar, de repensar, de reviver e reavivar o próprio batismo, ou seja, nossa primeira vocação, nossa vocação cristã na igreja e no mundo. Quaresma é chamada de tempo favorável. São Paulo usa na sua segunda carta aos Coríntios a palavra grega kairos. Kairos quer dizer tempo propício, tempo favorável, de conversão, de mudança de vida.
Conversão é então o mais forte apelo da Quaresma. E é um dos ensinamentos básicos da Bíblia. Na terminologia hebraica, conversão quer dizer mudar de rumo, deixar um caminho errado para tomar um caminho certo, o que, aliás, é sinal de bom senso e de sabedoria. Na terminologia grega, conversão significa mudar de mentalidade, ter a mentalidade do Evangelho, a mentalidade de Cristo. À luz da palavra de Deus, a Quaresma é um convite a trilharmos os caminhos de Deus, imbuindo-nos de sua mentalidade. A conversão é condição indispensável para o nosso amadurecimento humano e cristão, para a mudança moral e espiritual da pessoa, da família e da sociedade. Numa perspectiva de fé, a conversão é, sobretudo, a ação de Deus em nós, pressupondo nossa colaboração. Afirma Santo Agostinho que ninguém por si mesmo é capaz de sair do seu pecado, ou seja, ninguém se converte somente por seus próprios méritos e iniciativas. Diria que a iniciativa da conversão vem do próprio Deus. Se é verdade que a conversão exige renúncias e algum sacrifício, em contrapartida é portadora daquela indizível alegria e paz que o mundo não pode dar. A experiência religiosa da conversão jamais decepciona. A quaresma é tempo favorável, kairos, tempo em que Deus está passando no meio de nós. Citando ainda Santo Agostinho, que dizia: eu temo a Deus que está passando na minha vida. Que nos seja concedida a graça de receber, de acolher o Senhor que estará passando em nossa vida ao longo desta quaresma. Caros amigos e amigas, durante a quaresma, a Igreja do Brasil celebra a chamada Campanha da Fraternidade. Trata-se de uma iniciativa pioneira da Igreja do Brasil, única iniciativa no mundo inteiro. Estamos já na 60ª edição nacional da Campanha da Fraternidade, que começou no ano de 1964. A Campanha da Fraternidade não é uma campanha sobre a quaresma. A quaresma continua com a sua autonomia litúrgica, com suas orações, com suas celebrações e ritos os mais diversos. Todo ano, a Campanha da Fraternidade aborda um tema que reflete sempre uma realidade, um aspecto preocupante da conjuntura da Igreja
ou da sociedade. Quase sempre a igreja escolhe temas com forte cunho social e mesmo cunho político, como exigência da nossa fé, que não separa a fé da vida política. A campanha da fraternidade sempre tem um tema e um lema. A campanha deste ano tem como tema fraternidade e fome. E tem como lema um versículo do Evangelho de Mateus que narra o episódio da multiplicação dos pães. Uma multidão estava ali já ao entardecer do dia num lugar deserto. Os apóstolos percebem a situação e querem que Jesus despeça o povo para ir comprando alimento pelo caminho. E Jesus vai questionar, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. É o versículo que está nesse episódio da multiplicação dos pães. Os apóstolos dizem: aqui tem alguém que tem 5 pães e 2 peixes. E vai acontecer o milagre da partilha, como vamos ver mais adiante. Então Jesus passa para os seus apóstolos, passa para todos nós a incumbência de colaborar na extinção, na diminuição da fome. É bom lembrar que dos 7 bilhões de habitantes na Terra, quase 1 bilhão passa fome. Para a humanidade, a fome não é apenas uma tragédia, mas também uma vergonha. São palavras do Papa Francisco num discurso para a FAO, que é um organismo da ONU que trata do problema da fome. No Brasil, do total de 211 milhões de habitantes, 12 milhões e 200 mil convivem com alguma insegurança alimentar. E 33 milhões de brasileiros passam fome em nosso país. Repetindo, 33 milhões de brasileiros passam fome em nosso país. Muitas são as causas da fome. Entre elas está a nossa estrutura fundiária, os latifúndios, a concentração de terra nas mãos de poucos. Depois vem a política agrícola perversa, que coloca o sistema produtivo a serviço do sistema econômico-financeiro. No Brasil, em geral, não se produz para comer, se produz para exportar. O Brasil é chamado celeiro do mundo pela produção gigantesca de alimentos. E, no entanto, é um país assolado pela fome, como vimos, sobretudo na zona rural e nas periferias da cidade. Com essa campanha da fraternidade, a Igreja, pois, está fazendo uma grave denúncia sobre a fome no Brasil, conclamando a todos a tomarem consciência
desse gravíssimo problema social. Ela conclama-se a si mesma, conclama às instituições sociais, conclama ao comércio, à política e ao governo. É de justiça frisar que, felizmente, o atual governo federal assume como prioridade enfrentar, diminuir e mesmo debelar a fome. Os pronunciamentos do presidente Lula estão sempre abordando a fome, prometendo políticas públicas para o problema, o que não acontecia no governo anterior de Bolsonaro. Lema da campanha, palavras de Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. É o brado de Jesus que chega até nós no aqui e agora. E vou concluindo que é interessante notar a conotação com a Eucaristia que tem o episódio da multiplicação dos pães. Assim, Jesus pede que se sentem na relva. Ele toma os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos para o céu, pronuncia a bênção de ação de graças, parte os pães e dá aos seus discípulos para que os distribuam à multidão. Como se nota, trata-se dos mesmos sinais que Jesus fez durante a última ceia e que o sacerdote repete cada vez que celebra a Eucaristia. Na última ceia, Jesus pronunciou bênção de ação de graças, louvores, partiu o pão e o deu aos seus discípulos: tomai e comei. Os gestos de Jesus vão além do rito. Assim, olhar para o céu, abençoar, repartir e distribuir são passos que as comunidades não podem parar de dar, não apenas como um rito semanal, mas como vivência cotidiana da Eucaristia. A Eucaristia, ela, portanto, tem uma forte conotação social. Eucaristia não combina com fome. Eucaristia não combina com injustiça social. Eucaristia é sinal de alimento, é força. A Eucaristia não é uma mera devoção, nada tem de devoção. É a renovação do sacrifício do Cristo, da entrega do Cristo a nós como alimento para nos fortalecer em nossa caminhada. Encerrando, apresento o cartaz da campanha da fraternidade deste ano. Todo ano tem sempre um cartaz. O cartaz deste ano é muito simples. Como vocês poderão ver, o cartaz apresenta o mapa do Brasil e várias mãos generosas
mãos eucarísticas que estão oferecendo o alimento. Alimento simbolizado no arroz e no feijão, que constitui praticamente a refeição comum entre os brasileiros. Repito, mãos generosas, mãos eucarísticas. Que a campanha da fraternidade nos desperte também para a problemática da fome. E a todos vocês que nos seguiram até este momento, queremos desejar, desde já, uma abençoada, feliz Quaresma e, sobretudo, que a Páscoa que se aproxima traga para todos muito conforto, muita paz e melhores dias para o Brasil e para a sociedade. Não podia deixar de recomendar a vocês orações pela terrível tragédia que está assolando o norte do litoral paulista, sobretudo São Sebastião. Oremos pelos desabrigados, oremos por aqueles falecidos. A todos vocês, desejo o melhor de tudo que é bom e até a próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.